Olá, queridos! Muito bom estarmos aqui novamente com você, nosso ouvinte. E eu tenho certeza que já é inscrito, né? Então aproveita que a gente já está começando aqui esse episódio novo e já compartilha, já curte, já se inscreve. Tem um botãozinho aí para você clicar inscrever-se. Clica lá e já dá um joinha, porque isso nos ajuda demais e faz com que esse conteúdo tão rico chegue até outras pessoas. E para que todos possam saber que nós já temos quem aqui? Quem você acha que está aqui conosco? Pastor Júlio, pastor do portal. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar para você que você possa ir lá no seu Instagram e seguir a nossa página, @portal Escolha Certa, porque você está onde? No maior portal evangélico de relacionamentos do Brasil. Nós somos uma comunidade gigantesca no Instagram e não vamos ficar para trás aqui no YouTube. A gente vai crescer e vai ficar muito gigante, igual a gente está lá no Instagram. Então, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever nesse vídeo, tá? Nós estamos esperando. Agora, coloca aí nesses comentários aí da onde que você é, porque a gente quer saber da onde que você é, aonde que esse vídeo está chegando. E eu tenho certeza que você vai adorar nosso episódio de hoje, porque do que a gente vai falar, Pastor Júlio? Como é que o senhor está? Hoje a cobra vai fumar, né? Vai, o negócio vai ficar... Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente delicado e extremamente real. Nós vamos falar sobre divórcio na igreja, que é um assunto que as pessoas querem esconder, mas é uma realidade hoje. Exatamente. Infelizmente, mas é uma realidade. E a igreja precisa saber tratar isso, trabalhar isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a igreja recebe? Como é que uma pessoa que porventura se divorciou, foi traída, foi agredida, foi abandonada, ela chega na igreja e muitas vezes é tratada como uma leprosa? E a gente sabe de relatos, eu vou trazer aqui um monte de relatos do portal, né? Porque eu sempre gosto de trabalhar com dados reais de experiência que a gente ouve no portal. Só para falar desses dados, o portal Escolha Certa tem cerca de 6 milhões de visualizações todo mês. Todo mês. É muita gente. Nós temos cerca de 180, 190 mil seguidores, mas cerca de 6 milhões de visualizações. No meu perfil pessoal, que é PR Júlio Santos MG, tem mais 228 mil seguidores. No TikTok, nós temos também o perfil do Portal Escolha Certa, quase 160 mil. No Threads, mais quase 40 mil. Então, vai juntando, dá quase 600 mil pessoas que acompanham a gente. Se juntar tudo, dá quase 10 milhões de visualizações por mês. Porque a gente trata de assuntos reais. No portal Escolha Certa, mais do que os relacionamentos, é um portal também de aconselhamento. E o grande sucesso do portal é também a caixinha de perguntas, onde as pessoas trazem perguntas reais da sua vida que muitas vezes gostariam de perguntar até para o seu líder e não tem coragem. Então a gente recebe perguntas tipo assim: ah, pastor, o meu marido me agrediu, ele me deu um soco, eu fiquei com o olho todo inchado, eu não sei o que fazer, porque eu fui falar com a minha líder, ela falou: não, você tem que orar. Não, mas ele está me batendo, já é a 10ª vez que ele me bate, né? Eu vou trazer um caso aqui, por exemplo, de uma moça que ela, casada, os dois, ela e o esposo, os 2 filhos de pastores, criados na igreja, se casaram, e aí no casamento esse moço começou a esfriar na igreja e ela, não, vamos para a igreja, a gente não pode ir para a igreja uma vez por semana, não. Nossos pais são os pastores, nós somos criados na igreja. E ele começou a trabalhar, aí saía do serviço 18 horas, chegava em casa 19, 19h30, começou a chegar 11 da noite. Começou a chegar meia-noite, uma vez, 2, 3, 4. Quando ela foi confrontar, ele bateu nela. E nessa bater nela, quebrou o braço dela. Eu até já contei aqui no outro episódio. E aí quebrou o braço. E ela chegou na igreja com o braço quebrado, o pai olhou e falou assim: minha filha, o que foi? Não, eu em casa eu caí, escorreguei, machuquei, todo mundo olhou assim estranho, né? Escorregar e quebrar o braço, tá bom. E passou, e o marido ficou com medo de contar para os pastores, chamar a polícia, ficou um mês quietinho, chegando em casa 19h30. Quando ela tirou o gesso, ele voltou a chegar 9 da noite, 10, meia-noite, passou mais 2, 3 meses e ela foi confrontá-lo de novo. O que ele fez? Bateu de novo. Bateu de novo. Porque o cara que bate uma vez e você aceita, ele vai bater sempre. Sempre. Bater numa mulher não é pecado somente, é crime. E tem as mulheres psicopatas também, né? Que pega faca para homem, que bate homem, né? Então eu tô falando aqui para os dois. E aí quebrou o outro braço.
Ela chegou na igreja com o braço quebrado, o pai falou, mas minha filha, o que foi? Não, eu escorreguei de novo. De novo você escorregou? Todo mundo desconfiava, mas ela não falava. E aí o marido ficou mais um mês pianinho, chegando em casa certinho, tirou o gesso, ele Pau de voltou à novo mesma nela. prática, só que agora ele passou a dormir na rua. Ele tinha arrumado uma amante, começou dia sim, dia não, dormir na casa da amante. Ia direto para o trabalho, e ela falou, não, nós somos crentes, nós não podemos ter uma vida dessa assim, eu não casei para viver isso, eu não casei, eu vou contar para o meu pai, eu vou contar na igreja, eu não aceito isso, eu não casei para marido dormir na rua. E aí ele bateu nela de novo, só que dessa vez deu um soco no olho dela, e o olho dela saiu, ela perdeu a visão do olho direito. Nossa. E aí ela não aguentou, chamou o pai, chamaram a polícia, ele foi preso. E aí esse marido, então, saiu de casa, tinha uma medida protetiva, e ele falou, eu quero o divórcio, eu vou sair de casa, eu vou casar com uma moça que eu conheci. Ela falou, não dou divórcio, eu não casei para separar, eu não dou divórcio, eu vou orar, eu não dou divórcio, e ele não quer. Olha o que é uma dependência emocional. E aí, a gente vê a visão, ninguém casa para separar. Claro. E aí, o que o marido fez? Entrou na justiça com o divórcio litigioso. Existem duas formas de divórcio. O primeiro, consensual, quando as duas partes concordam, e aí pode ser até um só advogado. O litigioso é quando uma das partes não concorda. E aí, passado 8 meses, a justiça decretou a dissolução do casamento. Eles estavam divorciados e ele casou com a amante. E essa moça chegou na igreja, que nunca saiu, divorciado. Como é que a igreja trata uma pessoa dessa? Trata ela muitas vezes como uma leprosa, como uma abandonada. Não, você é divorciada, né? Você, o que você fez? Você não lutou pelo seu casamento, você está em pecado. Eu tenho casos em que a moça foi traída, em que a moça apanhou, e aí a igreja fala assim, uma moça de 25 anos, e a igreja fala assim, você tem que ficar solteiro o resto da vida. Falei, mas eu nunca errei, eu nunca pequei contra o meu casamento, eu nunca errei contra o meu marido, eu nunca adulterei, ele foi embora com uma amante, eu vou pagar 2 vezes por um erro que eu não cometi, eu tenho que ficar solteiro o resto da vida, eu não posso reconstruir a minha vida, sendo que ele já reconstruiu com a amante, ele está em pecado, eu não estou. Então a gente trata com isso o tempo todo, então é isso que a gente vai falar hoje aqui. Nossa, e ó, deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. Pastor do Portal, além de ser pastor do Portal, ele é advogado. Além de ser advogado, ele é policial. Então aqui nós vamos tratar não só à luz da Bíblia, mas à luz também da lei, porque muitas vezes você que está nos assistindo está passando por uma situação como essa e não sabe como reagir. Então, nós vamos te dar uma luz para que você saia dessa situação. Em nome de Jesus, você vai viver a liberdade do Senhor, porque Deus não tem isso para sua vida. Se você está sofrendo agressão, disca aí 190, né não, pastor Júlio? 190. E não tem conversa. Caixão, vela preta para esse homem aí, doido, pelo amor de Deus. O que a gente precisa deixar bem claro aqui, que ninguém na face da terra, ninguém em sã consciência é a favor do divórcio. Divórcio é uma tragédia. Por que o divórcio é uma tragédia? Porque ele é a quebra da aliança que a gente faz junto ao Senhor. Exatamente. Então, a gente, quando casa, a gente faz um compromisso. Né? Quando casa, o homem faz uma aliança com a mulher faz uma aliança com o homem e ambos fazem uma aliança com Deus. Então, o divórcio é uma tragédia porque é quebra da aliança. Então, ele tem que ser sempre uma excepcionalidade. Ele não pode ser uma banalidade. Não pode ser uma regra, Tem que ser um caso extremíssimo. Não um caso de, eu briguei, igual o rapaz falou para mim no portal assim. Não, mas eu acho que é incompatibilidade de gênero. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho que você não é crente, que você nunca foi crente, que você precisa se converter. Crente não casa para separar por incompatibilidade de gênero, isso é coisa de gênero do mundo. E o problema hoje é que a gente tem mais divórcio na igreja do que no mundo. Exatamente. Esse é o grande problema, a gente vai falar isso. Então, vamos começar do começo, pastor Júlio. Por quê? Hoje o nosso cenário de igreja é muito diferente de muitos anos atrás. A gente sabe que raramente, por N questões, a gente viu um divórcio dentro da igreja. Né? Era muito difícil acontecer um divórcio dentro da igreja. E quando acontecia, era debaixo de muito escândalo, as pessoas ficavam horrorizadas. Mas hoje está acontecendo cada vez mais frequente. Eu queria entender por que isso tem acontecido, por que essa quantidade de divórcios tem acontecido atualmente na igreja. A gente tem 2 fatores. O primeiro fator é antropológico, cultural, em que a cada dia as mulheres dependem menos dos homens. A gente tinha uma geração dos nossos avós, né? Que o nosso avô tinha
uma amante na cidade, todo mundo sabia, ele andava no bordel, todo mundo sabia, e as avós fingiam que não sabiam, né? Era quase que uma coisa cultural, todo mundo ter uma amante. Por quê? Porque você tinha uma dependência econômica. Então, os nossos avós, bisavós, que não tinham uma profissão, dependiam do marido, aceitavam quase tudo, aceitavam. Quem não tem o histórico aqui de ver um parente que apanhou do marido, a esposa deu facada no marido, ou o que for, e simplesmente ignorava porque essas pessoas tinham uma dependência econômica tal que tinham que aceitar tudo. Então, hoje a mulher é diferente. A mulher hoje, ela trabalha, ela se sustenta, ela tem uma profissão, ela pode até não trabalhar, mas ela tem uma profissão e ela não vai aceitar tomar um tapa. Não aceita mais. Talvez, eu já vi quando os meus pais não eram cristãos, né? Meu pai sair no tapa com a minha mãe, quando eles eram macumbeiros, e puxar o cabelo. E eu ali com 10 anos de idade, 8 anos de idade, vendo aquilo. Puxar o cabelo da minha mãe, colocar o revólver na cabeça. Eu te mato, eu te mato, eu te mato. Porque minha mãe pegou algo errado. Mas continuavam juntos, porque minha mãe dependia do meu pai econômico. Hoje, se fizer um negócio desse, é polícia, cadeia e separação. Exatamente. Então você tem isso. A mulher, e ela está certa, ela não aceita mais apanhar do marido. Ela não aceita mais uma traição. Não aceita mais uma mulher ir no ginecologista e o ginecologista falar que você tem uma doença venérea que o marido pegou na rua. Só que antigamente se aceitava isso mais pela dependência econômica. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, por que é que nós temos muitos divórcios hoje na igreja? Porque os cristãos estão casando por motivações erradas. A maioria dos divórcios, eu sempre falo no portal, o erro é de origem. Pastor, o que o senhor quer dizer com erro de origem? O que está levando uma pessoa a casar? As pessoas estão casando hoje por carência. As pessoas estão casando hoje por solidão. As pessoas estão casando por sexo e as pessoas estão casando muito por uma pressão social. Ah, todo mundo aqui na igreja casou, você está ficando para titia. Às vezes está começando a chegar numa idade mais avançada, um desespero. E aí a gente tem casamento de cristãos que duram 1 ano, que duram 6 meses, que duram 2 anos, você fica abismado. Erro de origem, tá? Eu sempre falo, é melhor demorar e você escolher alguém que seja bênção na sua vida do que você ser rápido ou rápida e escolher alguém que vai fazer você sofrer. Porque se você está sozinha ou sozinho, você tem expectativa de encontrar alguém para ser feliz. Agora, se você casou errado, é uma tragédia, porque você vai sofrer a 2. Então eu sempre falo, você tem uma escadinha. Conheceu alguém? Primeira coisa que eu vou fazer, vou conversar muito. Não, pastor, mas eu conheci um rapaz que é crente. Claro, você não vai pegar no mundo. Jesus não tirou do mundo para você voltar lá e buscar alguém, né? Graças a Deus por isso, né? É o mínimo que a gente lá, espera. Uma pessoa é crente. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou conversar muito. Por que você vai conversar? Você vai saber o que a pessoa pensa, porque a boca fala, que o coração está cheio. O que a pessoa pensa sobre como tratar, sobre finanças, sobre filhos, sobre vida com Deus, sobre igreja, sobre submissão à liderança, sobre relacionamento com os pais, com os seus pais, com os pais dele. Você vai captando, você vai conversando e vai ouvindo. Você não pode casar com 2 meses. Né? Então você vai conversando e vai conhecendo. Segunda coisa, você vai observar. Você está conhecendo uma pessoa, aproximando, a observação, como ele se porta na igreja. Você convidou ele para a sua igreja. Como é que ele se porta lá na adoração? Ah, é bobeira? Não é bobeira, não. Se a pessoa não tem um sentimento de adoração a Deus, você acha que ele vai ser o sacerdote da sua vida? Nunca. Nunca. Então você vai observar como é que ele se porta na igreja na adoração, como é que ele se porta fora da igreja. Ah, eu fui comer um cachorro-quente com uma pessoa que eu estou conversando. Aí você pediu um cachorro-quente de salsicha e a moça trouxe um de linguiça. Ele vai lá e dá um esculacho na moça. Como é que ele se porta fora da igreja? Porque na igreja todo mundo é crente, todo mundo é santo, todo mundo é a 4ª pessoa da Trindade. Como é que essa pessoa se porta? Você vai observar. Esse cara, para mim, não serve. Porque nós fomos em tal lugar e ele tomou uma fechada no carro e ele explodiu. Quando tiver uma desavença, ele vai explodir comigo também? E o terceiro ponto, eu vou orar. Ah, conheci, pastor. Eu recebo mensagem assim no portal. Pastor, eu conheci um homem, mas ele é bonito, ele é cheiroso, ele é pastor, ele é expulsador de demônio, ele é isso e aquilo, ele é pastor de uma igreja, ele é um presente de Deus para mim. Aí eu faço aquela pergunta, né? Você tem uma palavra de Deus para casar com essa pessoa? Normalmente nunca tem. Não, pastor, mas ele é igualzinho. Eu pedi a Deus assim. Eu queria casar com um pastor, queria casar com um obreiro, como de oração. Tá bom, mas você orou e Deus falou com você?
que Deus fala, eu sou contigo nisso ou não? Não, Deus não falou, então não casa. Ah, pastor, mas eu estou orando e Deus não respondeu. Então é porque Deus não quis responder. É para você orar mais, para Deus tratar o seu coração, para você buscar mais nele. Então, as pessoas hoje estão casando por motivação errada. A pessoa fala, eu sou crente, eu não posso transar. E não pode mesmo, senão é fornicação, você vai atrair um monte de demônio para sua vida. Aí então eu caso para transar. E aí Tudo acha errado. que casado transa muito e se lasca. E aí se lasca. E aí se lasca, né? Porque Falou você é casado, eu sou tudo. casado. Aí acha isso. Não, eu vou casar para transar. Aí casa, deu ruim. motivação, sexo. Eu fico abismado quando a pessoa fala comigo assim, pastor, eu conheci uma moça agora, mas eu quero conhecer ela, mas a gente tem que casar em 2 meses. Tem que casar rápido para não pecar. Eu falei, por que você não tem que casar rápido? Não, a gente tem que casar, né, pastor? Porque senão a gente vai Cair. fornicar, vai cair. Eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Então você conheceu uma moça, você tem que casar rápido, você não vai conversar muito, você não vai orar muito, você não vai observar muito, você vai atropelar processo e vai casar. Eu falo, tá bom, e sua esposa pegar, porventura, uma infecção urinária e tiver que ficar 2 meses sem transar com você, tratar com remédio, você vai arrumar uma mulher na rua? Porque você não aguenta ficar sem transar. Falta de domínio próprio, nunca vi isso. Aí eu disse, querido, deixa eu te Que falar loucura. uma coisa. Quem vive pela carne, se move pela carne e decide pela carne. Casamento não é uma forma de segurar a carne. O que segura a sua carne é uma vida em santificação. Exatamente. Eu disse para esse rapaz, a sua carne nunca vai se converter. O seu tesão nunca vai se converter. A sua vontade não se converte. Como é que eu faço? Você controla através da santidade. Exatamente. Se você tem uma carne e um espírito. Se você é movido pela carne, a carne manda em você. Se você é movido pelo espírito, o espírito manda na sua carne. Você tem que ter uma vida de oração, de santificação, que aí você vai ter o poder do não. Quando seus hormônios estiverem pulsando, você fala, não, eu não vou fazer isso. Aí a pessoa está casando por sexo e aí casa errado com a primeira pessoa e dura 6 meses. Aí depois chega na igreja e fala assim, pastor, o que foi? Não deu certo. Por que não deu certo? Ah, mas ele não é nada do jeito que eu pensava. Mas ela não é nada... Claro que você casou com um estranho que você não conhecia. Fazia nem ideia Então, de quem nós que era a temos família, muitos nada. divórcios hoje e a maior problema do divórcio é erro de origem. Começou no nascedouro, já nasceu errado. Casou pela motivação errada. Por sexo, não tem problema nenhum você ter sexo. Por carência, não tem problema nenhum você matar sua carência. Por solidão, não tem problema. Mas isso não pode ser a motivação central. Case com uma pessoa que você tenha vontade de passar o resto da vida com ela. Vai ser uma pessoa perfeita? Nunca. Você também não é perfeita. Mas vai ser uma pessoa que tem defeitos e qualidades. Mas você coloca na balança. Esses defeitos são defeitos morais? Esses defeitos são defeitos de princípio? Não. Então, com defeito e qualidade, eu quero viver com essa pessoa. Agora, a pessoa está casando com... Outro dia eu vi lá no portal um caso seguinte. Uma pessoa conheceu outra no portal. E aí o rapaz era tipo Acre e São Paulo. Distância longa, né? Oiapoque e Chuí. Ah, pastor, estou namorando à distância. Legal, hoje tem tecnologia para isso. Você faz uma chamada de vídeo, a pessoa está no Japão, parece estar na sala ao lado. Tá bom. E aí? Não, e aí nós estamos namorando já tem 6 meses. E a gente deu uma entrada no papel, mandei procuração. Eu estou indo para a cidade dela para conhecer ela e para casar. Falei, como assim? Você nunca foi lá na cidade? Não. Não, mas nós estamos 6 meses namorando, firme. E não se conheceram. Mandei a procuração e agora eu vou lá para conhecer ela e casar. Eu falei, você já parou para pensar que você pode olhar para ela, olho no olho e não ter empatia? Você parou para pensar que você pode olhar e não gostar do que vê? Ela pode olhar para você e falar assim, ai, não bateu, não deu. Isso acontece. Muito, muito, muito. Por mais que a pessoa abra o vídeo, você está escolhendo... Gente, escolher uma pessoa para casar é uma das decisões mais importantes da sua vida. A Bíblia diz, portanto, Gênesis capítulo 2, portanto, deixará o homem e a mulher, seu pai e sua mãe, se unirão e se tornarão uma só carne. Exatamente. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai dividir o corpo com a sua pessoa, com a pessoa que você vai casar. Você vai dividir o seu corpo com a pessoa. Você vai dividir os seus sonhos com a pessoa. Você vai dividir o seu ministério com a pessoa. Você vai dividir as suas finanças com a pessoa. Você vai dividir os seus projetos de vida, ou seja, as coisas mais importantes da sua vida, você vai dividir com alguém. E se eu dividir com alguém errado? Aí vai viver infelizes para sempre. Exatamente. Não, e vai colher eternamente isso, porque depois que você é solteiro, quando você se casa... Você perde ali a certidão de nascimento. Você passa a ser um divorciado eternamente. Nunca mais vai ser solteiro. Aí, querido, chupa essa manga aí.
Agora, pastor, deixa eu entender uma coisa, porque a realidade, o divórcio é uma realidade dentro da igreja. Infelizmente. Infelizmente. Você acredita que existe uma discriminação? Muito, muito. E por que Você as tem pessoas determinadas discriminam? igrejas, é porque o que acontece? O que eu falo é o seguinte: você tem algumas igrejas onde não importa qual motivo. Vou pegar o modelo da Flor de Lis do Rio de Janeiro. Lembra aquela mulher Doida. que era cantora, deputada, Sangue que de matou Jesus o tem marido? poder. Aí a polícia pegou um grampo. Ela falando lá com o cara que assassinou. Eu não posso divorciar. Então mata ele. Tá lá o grampo da polícia. Não pode divorciar porque a igreja não vai aceitar. Então mata ele. Aí contratou um cara lá, né? E a polícia apurou, ela está condenada, está comprovado que ela está condenada, cumprindo pena no presídio, teve um mandato cassado. Eu não posso divorciar, então vão matar ele. Divorciar eu não posso, mas matar eu posso. E ela foi condenada. Existem algumas igrejas que a mulher ela pode apanhar, ela pode ser traída, ela pode pegar uma doença venérea, mas se ela divorciar, ela se torna uma leprosa. Uma moça disse para mim assim: pastor, o meu marido me traiu uma vez. Eu perdoei. E eu sou muito criticado por isso, porque as pessoas falam assim: meu marido me traiu, ou minha esposa me traiu. Essa semana eu recebi a seguinte mensagem lá na caixinha: pastor, eu traí meu marido. Eu estou arrependida. O senhor acha que eu devo lutar pelo meu casamento? Eu falei: acho. Seu marido te traiu, ou a sua esposa te traiu, se o arrependimento é genuíno, se é de verdade, se a pessoa abandonou o pecado e a pessoa quer reconstruir, reconstrua a sua família. Não jogue a sua família fora. Lute pela sua família todo o tempo. Aí o povo critica: pastor, traiu. Tudo bem, querido. Quantas vezes você traiu a Deus também e Deus te perdoou? Então, se a pessoa tem um arrependimento genuíno, de verdade, e tem casamentos que a moça traiu, como é o caso. Exatamente. Mas se ela se arrependeu de verdade, ela pode reconstruir o casamento. Se o marido se arrependeu de verdade, agora, arrependimento não é remorso. Não é pedir perdão aqui e fazer de novo. Mas com arrependimento genuíno, ele gera o quê? Frutos de arrependimento. É isso aí, Lucas fala isso. Não exatamente. basta ser honesto, tem que parecer honesto. Porque você tem que reconstruir a ponte da confiança com a outra pessoa. E eu falei com ela: não, se você se arrependeu de verdade mesmo, você lute pelo seu casamento. Lute para que seu marido te perdoe e reconstrua a sua aliança. Um relacionamento restaurado agrada o coração de Deus. Uma aliança restaurada, isso. Mas tem muitas igrejas que não é possível. Eu peguei um caso no portal que a moça falou assim: eu tô com AIDS. Nossa. Meu marido arrumou umas prostitutas na rua e ele pegou AIDS com as mulheres e ele me contaminou com AIDS. E aí? Você falou o quê para essa mulher? Não. Você está certo? Perdoa. Perdoa, tudo bem. Uma coisa é a pessoa que errou, outra coisa é aquela pessoa. Porque errar, você pode errar. Agora, viver no erro é falta de caráter, é falta de conversão. A pessoa que vai para a igreja, sai do culto e vai para amante, 1, 2, 3. Nós pegamos casos aqui de pessoas que têm amante há 5 anos. Essa pessoa não se arrependeu nunca. A prática do erro é uma escolha. A pessoa errou, se ela se arrependeu de verdade, eu creio que Deus a perdoa e a esposa ou o esposo pode perdoar. Mas a pessoa continua na prática do erro, é uma escolha. E aí você vai sofrer a consequência. Então você tem igrejas, por exemplo, que a liderança não aceita. Por mais que o moço seja vítima, como o caso desse marido que a esposa o traiu, ou que a esposa é a vítima, ela se torna a culpada mesmo sendo a vítima. A moça falou comigo: eu tenho 25 anos de idade. Meu marido me traiu, foi embora com outra, se divorciou, eu não pude fazer nada. E o meu pastor falou que eu tenho que ficar solteira o resto da vida até que o meu marido morra. Então, eu tenho 25 anos de idade, meu marido vai durar mais uns 50 anos. Eu tenho que ficar 50 anos solteira, sem poder reconstruir minha vida por um erro que eu não cometi. Aí, por isso que nascem as flores de lis, tá vendo? Exato. Aí, as igrejas não estão preparadas, porque as pessoas não entenderam a palavra. Olha o que acontece. Existem 2 palavras na Bíblia que parecem iguais, mas não são iguais, que é repúdio e divórcio. Eu já te expliquei isso uma vez, né? Como é que funcionava? Não existia naquele tempo o cartório. Você não ia para o cartório fazer a habilitação do casamento, como diz o Código Civil. O casamento era um casamento religioso. Não tem muita coisa, não. Até 100 anos atrás, no Brasil, o casamento era religioso. Você tinha a certidão de casamento da Igreja Católica. Você não tinha a certidão de casamento, muitas vezes, do cartório. Então, tem um monte de gente, nossos avós, não casaram no cartório, casaram na igreja. Não tinha essa formalidade que é o Código Civil. Então, a pessoa casava perante o sacerdote,
ali, ele ia até o pai da moça, pagava um dote, trazia a moça, casava com ela. Tá. E aí, naquela época, existia a poligamia. Muitas vezes a possibilidade de ter mais uma esposa, ou o marido falava o seguinte: não gostei dessa esposa, ela não cozinha bem, o feijão dela não é bom, ou a relação íntima não é boa, ou achei uma outra melhor. Aí pegava aquela mulher, repudiava ela, colocava ela lá na casa, ó, você vai ficar morando nesse quarto, nessa casa, e casava com uma outra. Então, ou então arrumava uma outra. Então essa mulher ficava repudiada e o seu marido casava com outra, e com outra, e com outra, e com outra. E a gente vê casos assim na Bíblia até acabar com a poligamia. E essa mulher que estava abandonada e às vezes com filhos e não tinha mais nada com o marido reconstruía a vida com outra, se chamava repudiada. Porque o marido a repudiou, a abandonou. Qualquer que casasse com a repudiada cometia adultério, porque ela estava ligada ao seu marido enquanto vivo. Por isso que foi instituída a carta de divórcio. A carta de divórcio era uma forma de libertar a mulher do seu marido que a repudiava. Ó, você quer abandonar a mulher, você dê a carta de divórcio. Aí você dava a carta de divórcio, pegava, devolvia para a família e pagava outro dote. Como eu não queria pagar o outro dote da devolução, eu apenas repudiava. Então a mulher ficava extremamente abandonada. O homem podia ter um monte de mulher, mas a mulher não podia ter um monte de homem. Então a mulher, somente no Novo Testamento, no início ali, e no Antigo Testamento, ela era um subproduto da sociedade, porque ela ficava repudiada. Então, quando se instalou a carta de divórcio, pronto. Quem casar com a repudiada comete adultério. Mas se você quer abandoná-la, dar-lhe a carta de divórcio. Só que a carta de divórcio não podia ser por qualquer motivo. Tinha que ser um motivo extremo. Qual era o motivo extremo? Imoralidade sexual, adultério. Tá certo? Então não era assim, não gostei, incompatibilidade de gêneros. E esse problema é hoje na igreja que ficou banalizado. Isso não pode. Querido, se você se separa para um caso banal, você está em pecado. Você está em pecado. Porque você quebrou a aliança que você fez perante Deus. Casos extremos, né? São casos que colocam até em risco a vida do homem e da pessoa. Eu já tive um caso que o rapaz falou assim: a moça ficava na porta de ciúme, na porta do quarto, com a faca, dando facada na porta. E se eu abrisse, ela dava em mim, até ela se acalmar. Você imagina como é que você convive assim? Deus me livre. Aí é caso de homicídio. Exatamente. É uma coisa muito grave. Nós vimos aqui na televisão há poucos dias atrás, uma missionária saiu do culto de oração, o marido estava do lado de fora com uma foice e matou ela na foiçada, na porta da igreja. Agora, chegou a esse ponto de uma vez? Claro que não. Claro que não. Isso foi chegando, e às vezes o líder, não estou dizendo que é esse caso, né, porque eu não conheço o contexto, mas foi amplamente noticiado. A moça saiu do ciclo de oração da Assembleia de Deus, o marido matou ela na porta da igreja, com foice. Agora, chegou a esse extremo do nada, o cara estava tranquilo. Não, você tem um histórico ali, onde às vezes o líder tem que falar: querida, você tem que se proteger, medida proteção, senão você vai morrer. Jesus não quer que você morra, não, querida. Só que às vezes o líder que fica sabendo que uma mulher está apanhando o marido, está sendo agredida, está sendo explorada, com cárcere privado, e ele é conivente, ele também é culpado. E aí que entra essa questão das às vezes, as igrejas hoje estarem se posicionando mais. Hoje eu vejo mais igrejas sendo mais posicionadas, pastores, mesmo que num número menor, né? A gente gostaria que tivesse isso mais amplamente, né? Princípios mais claros, para que pudesse ser isso mais claro e mais posicionado. Porque eu vejo que as igrejas, tem igreja que liberou geral, que virou... Geral. Mas eu ainda vejo que existem igrejas que ainda são muito radicais. E existem igrejas que estão levando isso bem ao pé da letra e sendo muito criteriosas em relação a isso. Isso é bom. Mas o cristão pode se divorciar? Então, ninguém pode e ninguém deve. Ninguém pode e ninguém deve. Mas em casos extremos é necessário. Por que é necessário? Porque em alguns casos é caso de vida ou morte. O caso de adultério. Qual é o risco de um adultério? Trazer para a moça, como esse caso que eu coloquei, uma doença venérea. Se o cara está com uma mulher da rua, ele pega uma doença da mulher da rua e traz para a esposa. Eu vi um caso, eu sempre gosto de trazer casos reais aqui, de uma moça que teve que tirar o útero, porque o marido pegou doença venérea, passou por ela a doença venérea, e a doença venérea contaminou o útero dela. E ela não tinha filho. E ela nunca mais pode ter filho, porque o marido arrumou uma prostituta na rua e passou uma doença para ela sexualmente transmissível, e isso afetou o útero dela. Como é que você vai falar com uma mulher dessa que ela é culpada de quê?
Ela é culpada de Não, ter sido uma mulher como honesta. que uma mulher dessa vai permanecer casada, olhando pra cara desse cara, falando, Só que eu te amo, meu muitas vezes a amor. mulher perdoa esperando que o homem mude. E às vezes o homem muda, e glória a Deus por isso, mas muitas vezes não muda, porque ela não teve critério na escolha do. Aí a gente volta para o problema da origem. Você, quando você casa com um homem meia-boca e uma mulher meia-boca, você está mais sujeito a isso. Já é difícil casar, né? Nunca case com uma pessoa que é menos crente que você. É Eu isso aí. recebi ontem uma pergunta que eu fiquei assim louco, eu quase desviei. Pastor, eu tô há 10 anos na igreja, sou cristã e conheci um rapaz da Umbanda. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho que você é doida varrida. Como é que você, que tem o Espírito Santo, você vai se casar com alguém que faz aliança com entidade? Nós somos uma igreja de libertação, a gente sabe o que as entidades fazem na vida de uma pessoa. Uma pessoa que é adoradora de Exu, de Preto Velho, de Caboclo. Qual é a compatibilidade entre o Espírito Santo e o espírito de uma entidade? Nenhuma. Chega na nossa igreja de joelho e mão para trás. Pra trás. Jesus. De joelho e mão para trás. A gente sabe. Aí. Nós trabalhamos com libertação o dia inteiro. Agora, como é que uma pessoa dessa, ela cogita a possibilidade de fazer aliança com quem tem aliança com a entidade? Gente, eu vim do espiritismo. Meus pais eram feiticeiros. Quando meu pai quis sair da feitiçaria, o demônio falou, né? Ele tinha um Exu de cabeça, Exu Mangueira, né, que está amarrado em nome de Jesus. O Exu falou para ele, se você me largar, eu te mato. E tentou matar 2 vezes. Não matou porque Deus tinha um plano na vida dele. Primeiro acidente que ele sofreu, ele ficou quase 6 meses no CTI. Nossa. Tomou uma pancada na rua, assim, de um carro. Meu pai olhou para um lado, olhou para o outro, não vinha carro. Quando ele chegou no meio da rua, um carro deu uma pancada, quebrou ele todo. E o diabo falou, você me serve. Se você me deixar, eu te mato. 1 ano depois, ele vindo de Santos Dumont para Belo Horizonte, nós somos em Belo Horizonte, um médico bêbado bateu no carro dele, a gente vindo de viagem, cortou o carro no meio e se quebrou todo de novo. E o diabo falou, você é meu, você tem uma aliança comigo. Se você me largar, eu te mato. Então, como é que uma pessoa que é cristã, a gente respeita? Quem quer ser muçulmano, seja. Quem quer ser espírita, seja. Quem quer ser satanista, seja. Só acho que você está no lugar errado, mas seja, a gente tem que respeitar. Agora, fazer aliança, jamais. Então, a gente recebe todo tipo de pergunta, assim, porque as pessoas estão tão perdidas e estão na igreja, porém sem Cristo. A mensagem mais poderosa que eu já ouvi na minha vida foi de um pastor boliviano que o tema da mensagem era perdidos dentro da igreja. Uma pessoa que está perdida sem Cristo, ela faz aliança com qualquer pessoa, porque ela não tem uma aliança verdadeira com Cristo. Quando você tem uma aliança de verdade com Cristo, o Espírito Santo pulsa e fala, não faça isso. Faz com a sua vida, não. Você vai casar e vai ser infeliz. Então, escolha bem, porque se você escolher errado, você está fadada ao insucesso. E pior do que estar sofrendo sozinha, é sofrer com alguém do lado. E aí você arruma um marido meia boca, você fala, amor, vamos para a igreja? Hoje eu não vou não, quero ver o jogo. Amor, vamos para a igreja? Aí a mulher fala, hoje eu não vou não, quero ver novela, BBB, Chiquititas. Aí daqui a pouco está indo você para a igreja e o seu marido, a sua esposa, vai uma vez por mês. Pronto. Aí fala, pastor, fiz bobagem. Fez? Agora hora dobrado. Ora para Deus agora fazer o que você não viu lá atrás, porque aí você devia ter Ouviu, olhado e muitas antes. vezes viu, mas estava carente ou estava sozinha, aí pegou todos aqueles sinais que Deus mostra e desconsiderou. Quando a gente diminui o nível, esse nível de avaliação, você vai escolher errado. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu vejo que a gente está falando muito sobre essa questão das escolhas e que tem muito a ver com o divórcio, né? Porque o divórcio não começa na hora que começa aquele tanto de briga, começa lá na sua escolha. 90% das vezes acontece dessa forma. Na origem. Mesmo que seja motivo de traição, você viu sinais desse caráter duvidoso aí lá atrás. Tem né? gente que traiu no namoro, a pessoa perdoou. Aí traiu no noivado, a pessoa perdoa, vai trair no casamento. Exatamente. Então, era uma coisa que você já sabia, não é uma novidade. Né? Mas eu queria entender o seguinte. Porque a gente, às vezes, pensa assim, é crente, vou casar. Ser cristão, quero fazer 2 perguntas em uma, porque eu acho que está ligado. Ser cristão é o único critério que eu preciso levar em consideração? E dentro disso, quando eu me relaciono com uma pessoa, né, a gente sabe que não é o único critério, e a gente vai falar sobre esses critérios, mas não sendo cristão, mas tem todas as outras qualidades Lindo, que são bonito, maravilhosas, isso. Ele é super carinhoso, pastor, ele é provedor, ele é maravilhoso. Ela é super trabalhadora, ela é caprichosa, ela cuida de mim, mas ela não é crente.
isso é jugo desigual? O que é jugo desigual? Vamos começar de trás para frente. O que é jugo? Jugo é um pedaço de madeira que se colocava numa junta de bois. Então você tinha 2 bois e você colocava aquela madeira, tá certo? E essa madeira era para que os 2 bois se movessem na mesma direção. Então o jugo era desigual quando você colocava um boi grande e um boi pequeno e eles iam um para cada lado. Então jugo desigual é o relacionamento entre iguais. Tá. Ser cristão é o único critério para eu escolher alguém? Não. É um primeiro critério. Mas eu vi hoje, recebi na internet, um pastor lá do Rio de Janeiro, deve ser um pastor esquerdista maluco lá, lá na festa de Iemanjá. Eu sou pastor da Assembleia, mas deve ser que é a Assembleia de Deus Independente, porque a Assembleia de Deus é muito séria. Eu sou pastor da igreja Assembleia de Deus, estou aqui na festa de Iemanjá, no dia 2, uma coisa maluca. Nós tivemos aqui o desfile da escola de samba, está lá o pastor orando pela abertura da escola de samba. Já não tem nem que ser levado em consideração. Festa da carne. Então, ser cristão não é o único chancela. Primeiro, eu tenho que me relacionar com uma pessoa que é cristã e tem vida com Deus de verdade. Porque você já tem no Rio de Janeiro os traficantes cristãos, que ele vende cocaína com um versículo bíblico. Eu não acredito, não é pesquisa na possível. internet. Você tem o traficante gospel, o cara é traficante, o cara com um fuzil lá e fala, mano, paz do Senhor. Aí, não, o que que Gente, que os traficantes... loucura! Pesquisa na internet. Não é possível. Lá no Rio de Janeiro, sabe o que os traficantes estão fazendo? Eles vão lá no morro, fecha todos os terreiros, só pode abrir igreja. E ele coloca um versículo bíblico na cocaína. A que ponto nós chegamos? Porque o evangelho hoje banalizou. Todo mundo é crente. O cara é cachaceiro, é crente. O cara é prostituta, é crente. O cara é trambiqueiro, é crente. O cara é tudo, é crente. Então, banalizou. Só que, primeiro que você tem que escolher, avalie se essa pessoa que se diz evangélico tem vida com Deus. E eu não consigo. Eu vou avaliar olhando, mas principalmente orando. A mulher que ora, ninguém enrola. Deus mostra. O homem que ora, ninguém enrola, Deus mostra. Então, jugo desigual não é só o casamento do crente com o descrente. Isso é. Jesus te tirou do mundo, não é para você voltar lá no mundo e buscar alguém, não. Jesus foi lá no mundo e te buscou, te tirou do chiqueiro para você voltar lá no chiqueiro e buscar alguém. Então, o relacionamento do crente com o descrente, nunca. Agora, do crente com o crente, aí eu tenho que avaliar um monte de pastores. Existe jugo desigual entre crentes. Então, vou te dar um exemplo. Casal se conheceu, os 2 crentes, casar, estão lá namorando, chegou o dia do noivado, família do noivo e família da noiva. Aí o rapaz fala assim, glória a Deus, que nós somos muito felizes, nós temos 8 meses namorando, chegou o dia do nosso noivado, eu estou doido para casar, porque ferve em mim um desejo de fazer missões, e eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, me dá a Arábia Saudita, eu quero ser missionário na Arábia Saudita, nós vamos casar e vamos para lá. Aí a noiva levantou, né, falou, como é que é? Nós vamos para onde? Para a Arábia Saudita? Você está ficando doido? A gente nunca combinou isso. O meu chamado não é para ir para a Arábia Saudita, não. Meu chamado é para aqui. Eu sou professor da escola dominical, eu cuido das crianças. Nós nunca combinamos de ir para a Arábia Saudita. Não, mas nós vamos para a Arábia Saudita. Ele falou, não vai nunca, acabou o noivado, é agora. Então, olha só. 2 pessoas crentes com vida com Deus com um propósito diferente. Exatamente. Então, imagina se caso o conflito, vão para a Arábia, eu não vou. Se ele não for, ele fica frustrado. Se ela for, ela vai frustrada. Então, os 2 têm que ter o mesmo propósito. Aí você casa com um rapaz, e esse rapaz, ele gosta de comer macarrão, feijão, dormir até 10 horas, e casa com a moça fitness. Começa a dar conflito, você tem que avaliar isso. Você casa com um homem que ele gosta de todo final de semana ir para a roça, com uma moça que odeia a roça. Eu não gosto de cheiro de cocô, não gosto de carrapato. Essas coisas devem ser conversadas antes. Estamos na mesma visão? Estamos no mesmo propósito? Eu sou de uma igreja de libertação, gosto de expulsar demônio. Aí vou lá casar com uma moça de uma igreja tradicional. Ela fala assim, tá bem, misericórdia, não gosto de demônio não, nunca vou na sua igreja. Pronto, olha o conflito. Então você tem que avaliar um monte de fatores. Você tem o fator moral, o fator de propósito. Você conhecer um rapaz crente. Ele é bonzinho, elegante, um rapaz cheirosinho, um rapaz educado. Mas ele tinha uma vida anterior que ele tem 2 filhos. E ele não paga a pensão para os 2 filhos. Você vai casar com um cara que não cuidou dos 2 filhos, ele vai casar. Ele vai casar com você? Então não basta ser crente. Tem que ser crente, porém com vida e testemunho no mesmo propósito. Então só ser crente não basta. Porque hoje todo mundo é crente. Se bobear, até o diabo fala, paz do Senhor, vou até a porta da igreja, mas não entro. Então, jugo desigual
é o relacionamento entre crente e o descrente. Agora, o julgo desigual também é o relacionamento de um crente com outro crente que não estão na mesma visão, no mesmo chamado e no mesmo propósito. Não, e isso que o senhor falou é muito interessante, porque às vezes a gente fica falando muito sobre julgo desigual e a pessoa pensa assim, não, é crente, tá chancelado, graças a Deus não tô em... Mas aí quando se casa, separa, porque Não, aí casa com um gente... crente viciado em pornografia, casa com um crente Aí não viciado dá, em jogo, que é crente, mas não está liberto. Aí casa com um crente que não lê a Bíblia, casa com um crente que vai na igreja uma vez por semana, tá? Aí você fala... Eu conheço um monte de moças que tinham uma vida com Deus, era mulher de oração, mulher de jejum, mulher de guerra, e casou com um crente meia boca. Nunca mais o ministério dela foi igual. Nossa, isso é o que mais tem, né, pastor? Homem que era crente, o cara que fazia visita, que ia pro monte, que orava, casou com uma crente meia boca, ciumento, o cara quer ir pro monte. Mas pro monte? Você vai atrás de mulher? Pronto, olha o conflito. Então, nunca se case com uma âncora. O que é uma âncora? Exatamente. Âncora é um te instrumento puxa. pesado que você joga lá pro barco não movimentar. Você joga no chão, aí o barco não anda. Você vai casar com uma âncora, nunca mais seu ministério vai ser o mesmo. Então, escolha um crente que tenha vida com Deus. Por isso, respeite os processos temporais. Muita conversa, muita observação e muita oração. Pastor Júlio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor em cima desse item. O senhor falou assim, às vezes a pessoa é viciada em pornografia, viciada em jogo. Eu quero pegar essa questão do jogo, porque hoje é uma realidade também, que a gente tem até dentro das igrejas, esse vício por jogos. Tigrinho né? tá batendo nisso. Exatamente. Ai, pastor, tô tirando o dízimo aqui do dinheiro que eu ganhei do Tigre. Que loucura. Eu vi uma pesquisa de endividamento de que mais de 50% dos crentes, né, abre aspas, fecha aspas, viciado em tigrinho. Que absurdo, gente. Misericórdia, viu, irmão, na sua vida, viu? Você vigia. Dentro disso, pastor Júlio, Eu tô tratando um caso assim. Sério? Tô tratando um caso assim. Viciado em tigrinho. Viciado em jogo, o cara recebeu 20 mil num dia, 2 dias depois não tinha nada. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Porque o jogo é aquela coisa, é um negócio diabólico. Não, agora você perdeu essa, mas a próxima você vai recuperar. Você vai recuperar. E você só vai ganhar, você vai recuperar. botando dinheiro. Vai recuperar. E você... Gente, jogo foi feito pra banca ganhar, gente. É lógico, é que senão eles não iam inventar essas empresas mirabolantes aí, não. Bet hoje tá em tudo. Agora, pastor Júlio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Dentro dessa questão dos jogos, vício em jogos, né? E aí a gente entra dentro de outras questões financeiras também. Quando o senhor fala sobre o adultério, o senhor acredita que é um adultério só mesmo, traiu com uma mulher? Ou o senhor acha também que essa questão do jogo a gente pode considerar assim uma traição, principalmente quando é escondido? Não, o jogo não é o jogo é um vício, é um pecado, mas o que o adultério? A palavra adulterar vem de falsificar. Uhum. Aí eu comprei um carro com chassi adulterado, era um carro remarcado, um carro falsificado. O adultério é um pecado contra Deus e contra o casamento, contra a lealdade, mas ele não é um adultério. O adultério é quando você tem um desejo ou um envolvimento com uma outra pessoa. E pode ser físico ou não. Existe adultério que é virtual. Exato. A pessoa está ali, entra ali no Tinder e começa a namorar uma pessoa, começa a se masturbar com a pessoa, está ali. Ele nunca tocou na pessoa, mas tem um adultério virtual. Ou seja, quando você deseja, você já pecou. Então, uma coisa é, passou uma mulher, alguém olhou, virou a cara para lá, não quero olhar. Outra coisa é esse envolvimento. Então, o adultério não é o jogo é um outro tipo de pecado. O senhor acha que entra dentro disso, dessa questão do adultério? Por exemplo, meu marido está viciado em jogo, já tentamos de tudo, ele está perdendo tudo, nós perdemos a nossa casa. O senhor acha que entra aí essa questão? E você acha que é a justificativa para o divórcio? Existe uma justificativa para o divórcio nesse Cada caso, a liderança deve analisar de forma muito isolada, né? Por isso que eu falo, quando o seu casamento está com problema, você precisa pedir ajuda antes. Ontem eu recebi um pedido de socorro mais ou menos assim. Pastor, meu casamento está com um problema, a minha mulher diz que já não gosta de mim, eu também acho que não gosto dela. O que eu faço? Eu falei, olha, você está pedindo ajuda meio tarde, né? Porque quando todo casamento tem problema, todo casamento tem briga, todo casamento tem crise, isso é natural, porque vocês são duas pessoas diferentes que se unem e se formam um. Quando começou a perder o controle, você tem que pedir ajuda. Procura a sua liderança, me ajuda, me discipula.
discipula, traz aqui no gabinete, dá conselho para o marido e para a mulher. Às vezes você tem que tratar o marido separado, a esposa separada, depois você trata os dois juntos. Coloca alguém para discipular, coloca um casal para discipular, coloca alguém para orar, para guerrear. Não deixa o trem descambar para pedir ajuda. Né? Às vezes a pessoa pede ajuda quando já não tem mais conserto. Já não tem mais para Então, onde se a ir. pessoa tá, por isso que eu falo, cada crise num relacionamento tem que ser tratada individualmente. A gente não pode tratar de forma genérica. Ah, meu marido está viciado em jogo, eu vou largar. Tá bom. Isso vem de quando? Você pediu ajuda? Você está orando por isso? Seu marido, às vezes, porque o vício se torna uma doença. Sim. Se torna uma doença. Tem pessoas viciadas em jogo que se tornaram doentes. Então você tem que tratar como doente. Às vezes você tem problema físico, problema emocional e problema espiritual. Existem demônios que estão por detrás do jogo para aprisionar a pessoa. Então você tem que tratar. A separação, ela é a última da última forma de resolução. A gente não pode, a gente tem que tratar. Eu já peguei casos em que o marido era viciado em crack e vendeu tudo de casa, e a esposa acompanhou a internação, ele internou, tratou e se tornou um grande marido. E reconstruiu tudo que ele havia perdido no crack. Amém. Então, a gente tem que analisar cada caso de forma muito isoladamente. Então, a gente acaba banalizando. E o grande problema hoje é que as pessoas estão banalizando. O casamento é uma aliança perpétua diante de Deus. Essa aliança só é quebrada em casos extremistas. Então, cada caso a gente tem que analisar. Ah, esse cara que está viciado, ele é viciado? Ele está gastando, ele é viciado, ele precisa de ajuda, tem que internar, tem que passar por um processo de libertação. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu peguei um caso, quando eu fui pastor do centro de recuperação, que um rapaz, morava numa comunidade, ele era tão viciado em crack que ele tinha uma filhinha de 8 meses, ele vendeu o fogão dele, que fazia mingau da filha, para poder comprar uma pedra de crack. Nossa. Ele amava a filha dele, amava a esposa dele, mas era viciado, tamanho. E o viciado, ele troca tudo para saciar o seu vício naquele momento. Então, tem que analisar se esse caso aí não deve ser tratado. Tá, uma outra questão que eu queria... Porque a gente tratou aqui de situações de divórcios que acontecem dentro da igreja. Mas existe uma outra classe de pessoas que são as pessoas que se divorciaram e converteram. Exato. Isso é um outro tipo de situação. A pessoa, às vezes, pode até ter tido... me separei porque não era compatível, enfim. Eu vou te dar um dado, tá? 1/3 das pessoas que estão dentro da igreja hoje são divorciadas. Nossa, é muita gente. Pode fazer essa análise na nossa igreja. Vai ver a quantidade de gente. Pessoas que se divorciaram quando não eram crentes, ou que se divorciaram quando não eram crentes também. Exatamente. Por motivo... E aí, 90% dos divórcios tem problema de origem. Não vi lá atrás. Exatamente. Não teve o cuidado e a cautela de analisar, de olhar, de orar. Principalmente falta de oração. Senhor, conheci uma moça top, linda, cheirosa, cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente, Bíblia de crente. Deus, fala comigo. Ela é crente mesmo? Só que às vezes a pessoa não tem paciência de esperar Deus falar. Aí usa análise por exclusão. Não, eu orei, Deus não respondeu, eu casei. Exatamente. E aí descobre que a pessoa não é isso mesmo depois de casado. Agora, dentro desse pessoal que converte, já é divorciado. Você acredita que a igreja está preparada para receber essas pessoas? A maior queixa que eu recebo, tanto de homens como mulheres, no portal Escolha Certa, é isso, que elas são deixadas de lado. Não são cuidadas, são tratadas meio assim, de lado, como se fosse meio leprosa. A pessoa, dependendo da igreja, então, se ela for uma igreja muito mais tradicional, aí que a pessoa... você era obreira aqui. Aí seu marido te traiu, seu marido te abandonou, seu marido te bateu, você divorciou. Você não pode mais ser obreiro. Não, mas eu não fiz nada, eu nunca pequei, eu tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida de oração, eu nunca traí meu marido. Não, mas você é divorciada, seu marido foi embora, a culpa é sua. E aí tira a pessoa do altar, do ministério, por um erro que a pessoa nunca cometeu. Então você acaba aquela pessoa acaba sendo vítima 2 vezes. Ela é vítima, às vezes, de ter apanhado, de ter sido vítima de adultério e muitas vezes vítima porque ela é tirada como se ela fosse culpada. Porque nós, enquanto igreja, não estamos preparados para receber essas pessoas. O relacionamento pós-divórcio é desafiador para um homem divorciado, para uma mulher divorciada. Não importa qual for o motivo, né? Quando a pessoa fala assim, pastor, eu conheci um rapaz que ele é divorciado, o que eu faço? Primeira coisa, procure saber o que é.
Procure saber se ele foi o causador ou foi a vítima. Se ele foi o causador, fica sempre com o pé atrás. Você vai orar, de repente ele se arrependeu e mudou e aprendeu. Mas fica com o pé atrás, pra você não ser a próxima vítima. Não, e outra coisa, não escuta só a É opinião isso dele, aí. não. Porque depois você escuta a opinião dele, ai, coitadinho de mim. Você tem que eu fui um escutar a opinião dos coitado. céus. Outro dia a gente foi fazer um atendimento, né? E aí, como eu fui atender um atendimento de libertação, uma moça, eu tenho uma equipe que tem mais, já fez comigo, mais Sim. algumas mulheres. E um rapaz foi fazer uma queixa lá, e aí uma daquelas líderes em treinamento falou, você não pode fazer. Eu falei, peraí, você vai só ouvir. Não emite juízo de valor, porque você só tem a versão unilateral. Toda versão tem 3 lados. O lado de uma parte, o lado da outra e a verdade real. Então, nós vamos ouvir, vamos orar, porque a esposa não está aqui para dar a versão. Então, não emita juízo de valor dizendo que a moça é culpada. Ou que o rapaz, você não sabe. Nós estamos aqui para ouvir e tratar a libertação. Não emitir opinião no relacionamento. Depois a moça até me procurou, pastor, o senhor podia fazer um atendimento comigo? Eu falei, pô, o senhor trabalha? Eu falei, não trabalho, eu tenho formação na área de psicologia, eu tenho pós-psicologia, pós-psicanálise, mas eu não tenho tempo para isso. Procure alguém aí no seu estado, era de um outro estado, para te atender. Mas eu disse, olha, não emita. Você que está recebendo aquela informação, você ouve, ora e aconselha. Não emite juízo. Você vai emitir juízo de valor quando você estiver com os dois. Exato. Então, a igreja não está preparada muitas vezes, porque chega um moço lá e fala assim, não, eu quero casar com a fulana de tal. Vamos orar, para Deus mostrar para ela, para saber o que é. Porque a vida da pessoa conta só a história dela, né? Exatamente. Conta aquela história triste. Triste e tal. E aí, quando a gente vai investigar, vai orar, Deus fala. Uma moça falou comigo assim, e eu gostei muito. Pastor, é difícil ou não de Deus? Eu gosto de uma pessoa, eu fui orar e Deus falou, não se relacione. Eu estou deixando essa pessoa porque eu estou seguindo a direção de Deus. Eu falei, querida, é melhor doer uma vez, e vai doer que você vai se separar de alguém que não presta, do que doer o resto da vida. Então, não se relacione sem orar. Hoje se você receber uma chamada assim, você quer trabalhar lá no Amazonas? Você fala, não, eu preciso orar, porque eu estou em Belo Horizonte, para o Amazonas é uma mudança de vida, né? Ter que largar a família, a igreja, eu vou orar. Mas para casar as pessoas não oram. Não, eu acho engraçado isso, porque assim, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente escuta a opinião de um monte de gente. Eu vou. Coisa boba, vou comprar uma roupa. Aí pede a opinião de um monte de gente, pede a opinião do pastor, pede a opinião de não sei quem. Quando vai namorar, faz do jeito que quer, não ouve ninguém, não ouve a Deus, simplesmente faz da cabeça, por carência. E aí entra naquele episódio, no primeiro episódio que a gente carência, teve. a gente tratou de carência. Exatamente. Não, eu vejo no portal lá, a pessoa manda a foto, pastor, queria que você orasse por nós estamos namorando. Aí eu vejo lá, nós estamos em fevereiro. Aí a pessoa entrou no portal dia 20 de dezembro. Aí eu falo, 20 de janeiro, não estava em dezembro aí 2 meses. A pessoa já entrou, conversou com todo mundo, já conheceu uma pessoa. Já está namorando. Já conversou, observou, já orou, Deus já respondeu e já está namorando. Tem alguma coisa errada. 2 meses? Aí eu falo assim, peraí, cara, você está namorando? Nós estamos namorando, glória a Deus. Eu queria agradecer o portal, porque o portal é uma bênção. Aí eu vou jogar aquela água fria. Eu falo, querido, você conheceu essa pessoa tem quanto tempo? Não, tem 1 mês. Falar, em 1 mês, e você já orou? Orei. E o que Deus falou? Nada. E você já está namorando? Já. Você conhece esse rapaz? Conheço. Ele é da Assembleia de Deus. Qual Assembleia de Deus? Não sei. Qual que é o nome do pastor dele? Não sei. Ele trabalha de quê? Engenheiro. Eu falo, engenheiro civil, elétrico, mecatrônico? Não sei. Como é que você está fazendo aliança com uma pessoa que você acabou de conhecer e você não sabe nada? É carência, né? Falei, E atrás da carência tem um demônio maior do que a sua carência. Exatamente. Pastor, dentro de tudo que a gente falou, porque a gente vai falar de divórcio, a gente vai ficar até depois de amanhã, né? Mas dentro disso, eu queria que o senhor falasse exatamente para essa pessoa que está aqui nos assistindo agora e está vivendo exatamente essa situação, se divorciou ou está numa situação, né, de perceber vários sinais e tomar coragem, ou está sofrendo agressão, ou está sofrendo outras questões, ou foi traído, mas precisa dessa direção. Qual que é o primeiro ponto que o senhor poderia aconselhar essa pessoa? Bem, primeiro, uma pessoa que foi traída é uma pessoa que está machucada, porque a traição dói muito. Só quem já viveu uma traição sabe como ela dói. Você confia numa pessoa, você acredita que é para a vida inteira e, de repente, você é traído, você precisa pedir ajuda.
Ministério de cura da sua igreja, um terapeuta cristão, um psicólogo para você se curar. Não entre num outro relacionamento sem estar curado ou curada, senão você vai levar todas as dores para o novo relacionamento. Se você é o traidor ou a traidora, você precisa se arrepender. Pedir perdão a Deus, mudar de vida, mudar de comportamento e se converter de verdade. Isso aí, pastor, eu pequei, errei, perdi meu casamento, eu nunca mais, eu estou condenado para o inferno para sempre? Não, não creio nisso. Eu creio que você, se você se arrepender de verdade, genuinamente, e construir uma vida com Deus, você pode recomeçar uma vida diferente, porque eu não creio em pecado perpétuo enquanto vivo. Então você pode. Então a gente recebe o traficante, que mata, o estuprador, o assassino na igreja, mas aquela pessoa que adulterou e se arrependeu genuinamente, ele não pode recomeçar? Pode, mas vai sofrer a consequência do seu erro. Jesus perdoa, mas a consequência fica pelo ar. As pessoas não vão confiar em você, o seu caráter é duvidoso, você vai ter que provar que mudou. Então, preciso mudar de vida para ser transformado. Senão, você só vai repetir os personagens. Agora, pastor, para aquela pessoa que hoje está vivendo uma situação de divórcio, já está, né, já percebeu que realmente não dá, ou foi traído, ou foi agredido, mas está vivendo essa situação do divórcio, mas está sofrendo muito pelo preconceito da igreja. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa? Eu vou falar uma palavra assim muito radical, mas muito verdadeira. Eu mexo com gente. Tem um monte de conselheiro de internet que nunca cuidou de gente. Tem um monte de conselheiro de internet que vai lá comentar, mas a pessoa nunca tratou de... Não é pastor de ovelha, não cuida de ovelha e não sabe o que é o impacto da sua fala na vida dos outros. Exatamente. Tratar da vida dos outros virtual é muito fácil, mas vai cuidar de gente como a gente cuida o tempo todo, o dia inteiro. Então, uma pessoa que está sofrendo uma situação dessa, primeiro, o divórcio tem que ser a última coisa. Procure ajuda com a sua liderança para te ajudar. E, às vezes, até para divorciar, você pede ajuda. Pastor, eu não estou aguentando, eu estou apanhando, eu não tenho força, me ajuda. Dependendo da gravidade da coisa, o seu líder vai te ajudar a sair disso. Não é o que a gente quer, não. Tudo que a gente quer é que esse moço mude, mas tem situações que fala, pastor, eu não aguento mais apanhar. Por que você não falou isso no primeiro tapa? Não, vamos para a polícia. Isso não é pecado, é polícia. Eu tenho duas filhas. Eu falei com um genro meu uma vez. Você pode brigar com a minha filha o tanto que você quiser, porque vocês são casados. Mas se você encostar o dedo na minha filha, o bicho vai pegar pro seu lado. Porque eu vou aí, querido. Minha filha não nasceu para apanhar de ninguém, não. Então, uma mulher que está sofrendo, lute para restaurar. Mas se você vê que está insuportável, peça ajuda para o seu pai, para sua mãe. A gente prefere, às vezes, ir no cartório com você ou na justiça ver o seu divórcio do que ir no seu enterro. Então, casos graves, você tem que pedir ajuda. Não sofra sozinha, não. Peça ajuda à sua liderança, peça ajuda a um amigo, a uma amiga de confiança para te acompanhar. Porque problema todo mundo tem. A agressão, não. Eu não sei se eu estou falando como policial ou como pastor, mas agressão não. Se o cara der um tapa numa moça e ela aceitar, acabou. A agressão vai ser todo dia. Eu já vi moça que pegava faca de cozinha e dava facada no marido assim. Se você tomar uma primeira facada, um dia ela vai enfiar uma foice na sua orelha. Não aceite. Corte logo na primeira. Fala, aqui não, cara. Eu vou na polícia. Nunca mais ela vai tocar em você ou ele vai tocar em você. Exatamente. Então, eu quero deixar claro aqui para você, para agressão não tem conversa. É Disque 190, viu, querida? Viu, querido? Não tem conversa. Ou em delegacia de mulheres da sua cidade, ou de homens. Então, assim, mas para todas as outras questões, existe um Deus que restaura todas as coisas quando existe disposição, viu? Então, se a pessoa que está do seu lado errou com você, mas está disposta a reconstruir, faça isso. Reconstrua sua família. Agora, se você não tem jeito, levante sua cabeça, segue seu caminho, mas não abandone o Senhor, viu? Divórcio não é motivo para a gente deixar de estar na igreja. Deixa só nesse último minuto pegar como é possível reconstruir. Eu já contei aqui, eu recebi um casal. O marido traía a mulher traiu o marido. Os dois deram pernada para todo lado. Chegaram na minha cela, lá na Pampulha. Os dois se reconciliaram e voltaram para a minha cela para eu cuidar desse casal. Detalhe, a moça estava grávida de outro. E aí? E o rapaz falou assim, pastor, eu arrumei mais de 100 mulheres, ela arrumou mais de 100 homens, nós saímos no tapa, quisemos dar facada no outro, mas a gente é desviado, a gente voltou para Jesus, a gente está vendo para a sua célula aqui, e o senhor cuida da gente?
Eu falei, e aí, o que você está disposto? Eu perdoei ela, ela me perdoou, mas ela está grávida. E eu perdoei de verdade, eu vou assumir esse filho, eu vou reconciliar com ela e nós vamos servir a Jesus. Então é possível reconciliar quando há perdão genuíno. Chegou para mim cuidar. Lá na Pampulha. Eu era líder de uma célula, chegou para eu cuidar. Ele falou, esse filho é meu, não quero saber de quem é. Ela também nem sabe quem é. Eu dei sorte, que eu andei com um monte de mulher e não engravidei ninguém. Ela deu azar que engravidou. Mas nós nos reconciliamos com Cristo, nos perdoamos e vamos vamos reconstruir nossa família. Isso é restauração de verdade. Então é possível quando há disposição. E eu vivi isso. E eu trago aqui para vocês casos reais que eu vivo no dia a dia. Eu sou pastor há mais de 20 anos. E a gente, numa igreja de libertação, a gente recebe de tudo, né? De tudo. Então, quero falar para você sobre isso. Nós estamos aqui falando sobre divórcio, mas quando já não tem jeito mais. Mas se tem jeito, reconstrua, viu? Agora, para você que ficou aqui até o final e falou assim, adorei esse podcast, adorei esse episódio. E tenha certeza que é muito daquilo que o pessoal está pedindo lá, a gente vai vendo o que o pessoal está pedindo. Então, não deixe de pedir aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui com a gente nos próximos episódios. Não deixe de estar aqui comentando e compartilhando para que outras pessoas sejam abençoadas. Ok? Eu te espero no nosso próximo episódio. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, viu? Nós vamos ficar de olho em você. Senão o Curupira vai te pegar. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau!